Conexão TV Com. Oferecimento. Federação das CDLs Catarinenses. 40 anos. A força do associativismo lojista. Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. A sexta bicicleta fantasma foi instalada em Florianópolis ontem à noite, num poste da Avenida Madre Benvenuta, como forma de um protesto pela morte de um ciclista na região. Manifestantes se reuniram em torno de uma bicicleta pintada de branco para fazer um minuto de silêncio em memória ao servidor da UDESC atropelado na semana passada, próximo à Universidade do Estado. O grupo se reuniu para reivindicar uma ciclovia na região. Como estão as ciclovias da cidade, que projetos existem e quais não estão sendo cumpridos a partir de agora. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. Ciclovias em Florianópolis é o assunto do programa de hoje. Você também pode participar, deixando sua pergunta ou comentário no nosso Twitter, @ConexãoTVCom, ou também pela nossa fanpage no Facebook e ainda pelo e-mail conexãotvcom@tvcom.com.br. Eu recebo aqui no estúdio o membro da Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis, a Via Ciclo, Fabiano Saga. Fabiano, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Primeira pergunta que eu te faço, como começou esse protesto das bicicletas fantasmas aqui em Florianópolis e de onde surgiu essa ideia? Bem-vindo. Boa noite, obrigado. O protesto começou em 2008, pouco depois da vigência da Lei Seca. Um mês depois, mais ou menos, houve a morte de um triatleta, em condições bastante claras em questão da embriaguez. Então, começou em 2008, em agosto, aqui em Floripa. Aqui em Florianópolis. Foi a terceira cidade do Brasil a contar com esse tipo de protesto, apenas 2 anos após São Paulo, que foi a primeira cidade. E desde então, sempre que possível, quando tem algum evento trágico envolvendo ciclistas, em condições em que ele claramente não foi vitimado de trânsito, a implantação dessas bicicletas fantasmas. Já são 6. São 6 na Grande Florianópolis. No estado, já se espalhou pelo estado, ou tu diz com relação ao Brasil? Em relação ao estado, nós tivemos, ano passado, a instalação de uma bicicleta fantasma em Blumenau. Já no Brasil, várias outras cidades começaram a implantar bicicletas fantasmas. Além de São Paulo e Florianópolis, nós tivemos Brasília, Maceió, Vitória, Recife e Porto Alegre. E além da bicicleta, é feito, inclusive para a instalação da bicicleta, o passeio em silêncio. Na verdade, são duas coisas um pouco diferentes. Esse pedal do silêncio, como a gente chama, Ride of Silence, é um movimento meio à parte da instalação das bicicletas fantasmas, das Ghost Bikes. Em geral, ele é realizado no mundo em 318 cidades, em geral no mês de maio, tá? Aqui, esse ano, nós postergamos um pouco isso aí, acabou caindo junto com as Ghost Bikes. São diferentes? São eventos diferentes. Mas a reivindicação é a mesma, é espaços para a bicicleta. A forma de homenagem é parecida. São em relação a pedestres e ciclistas que foram vitimados no trânsito. Agora, é interessante, as bicicletas fantasmas são muito interessantes porque elas parecem uma instalação urbana. É quase uma performance de protesto e que chama atenção, que desperta atenção, né? A ideia é justamente como se fosse essa bicicleta pintada de branco representando, então, a morte desse ciclista ou desse pedestre também, no caso, o ciclista. As Ghost Bikes em si são para ciclistas. O Ride of Silence são para todas as vítimas de trânsito, focando em pedestres e ciclistas, porque pedestre e ciclista naturalmente não se colocam em risco. Eles são vitimados pelas circunstâncias por outros tipos de veículos. Onde é que aconteceu esse primeiro acidente em 2008 aqui em Florianópolis com o triatleta? Foi em Jurerê. Ele foi atingido por um motorista embriagado, ele estava no acostamento, ele foi atingido de frente por um motorista que atravessou a pista contrária e o atingiu no acostamento. Foi ele e um outro colega que foram vitimados. Outro colega até hoje, isso foi em 2008. Então, 4 anos depois, agora fazendo 4 anos, ele ainda enfrenta sequelas, o processo ainda enfrenta a morosidade da justiça.
Ontem esses dias a gente ainda comentava, né? Mortes no trânsito. A gente fala muito de mortes no trânsito e às vezes esquece que muita gente também fica com danos no corpo por muito tempo, às vezes até para o resto da vida, né? Que também é outra questão muito importante. Eu vou abrir agora a nossa conexão com o Diário Catarinense. Lá está o subeditor de geral, Celso Bevilacqua, participando com a gente pela primeira vez aqui do Conexão TV Com. Seja muito bem-vindo, Celso. Eu gostaria de saber como é que foi ontem o acompanhamento do DC desse episódio, dessa manifestação, essa passeata que terminou com a instalação da bicicleta. Celso, bem-vindo. Boa noite, Larissa. Boa noite, Fabiano. Realmente ontem a gente esteve lá na cobertura da instalação da sexta bicicleta fantasma com a repórter Ângela Bastos e com o nosso fotógrafo, o Gessé Giotti. A gente acompanhou todo esse movimento lá, a manifestação dos companheiros, dos amigos do ex-funcionário da UDESC, e que estava saindo do trabalho no seu último dia, se aposentou ele nesse dia e estava voltando para casa quando foi atropelado. O nosso registro ontem foi para também ajudar aí nessa campanha de conscientização que o trânsito deve existir paz no trânsito, né? As pessoas devem se respeitar e também respeitar o Código de Trânsito e as leis de trânsito para evitar esses acidentes. Você gostaria já aproveitar para fazer sua pergunta para o Fabiano? Aí pro nosso... Isso, exatamente, para a gente abrir um pouquinho o debate aí. O Fabiano, o movimento de vocês está começando a crescer, está começando a ter visibilidade, infelizmente, de uma maneira que a gente tem que dizer, olha, mais uma vida se foi, tá, no trânsito. Você acha que aqui em Florianópolis o plano diretor da capital ele pode ser assim um grande divisor aí nessa questão de pedir ciclovias, de se implantar ciclovias para que não fique um jogo de empurra de um lado e de outro? Boa noite. Se o plano diretor for executado sem haver alterações, sim, ele pode ser realmente um instrumento para melhorar a questão de ciclovias. O plano diretor atual, complementado por uma lei de 2001, já poderia ter sido o grande avanço. O que acontece essa lei tem sido reiteradamente desrespeitada ao longo dessa década. Então, sim, o novo plano diretor traz muitas melhorias em relação ao transporte por bicicleta, só que ele precisa ser fiscalizado e seguido à risca. Mas, sim, ele pode trazer grandes avanços nessa questão. E que propostas ele traz para as ciclovias na cidade? Ele, como é que eu posso dizer? De acordo com características de cada via, ele determina a implantação de algum tipo de pista ciclável, ou ciclovia, ou ciclofaixa, ou ciclorrota, ou acalmia de tráfego, que são medidas que possibilitam ao ciclista pedalar com segurança. Essas medidas já estão previstas nessa lei de 2001, só que lá ele é bem mais incisivo. Ele, de certa maneira, até regulamenta alguns pontos dessa legislação. Você tocou aí num ponto, ciclofaixa, ciclovia e outros. Poderia explicar cada um deles? Posso sim. A ciclovia é uma pista segregada. Segregada como? Com um divisor, com uma barreira. Exemplos aqui em Florianópolis nós temos a ciclovia da Beira Mar Norte e a ciclovia da Via Expressa Sul. São exemplos bem claros de ciclovia. A ciclofaixa, ela é no leito carroçável. Ela é junto com o... Ela é na pista, junto com o automóvel, e é delimitada por uma faixa. Ela não tem uma divisão de paralelepípedo ou de tartarugas? Tartaruga, a divisão de tartaruga ainda é ciclofaixa. O exemplo mais claro que nós temos aqui é a ciclofaixa da Agronômica, na Rua Frecaneca, e também do Campeche, são exemplos de ciclofaixas legais. Um exemplo de ciclofaixa que tem sempre um carro estacionado em cima, né, Fabiano? Em vários locais a gente percebe isso aí. É proibido por diversas leis, inclusive com multa pesada. Em compensação, a ausência de fiscalização e a permissibilidade das pessoas na rua mesmo, acaba tornando com que essa pista ciclável acaba se tornando um estacionamento. Nós temos isso daí. Nós temos também outro tipo de via ciclável, que são
rotas compartilhadas. Aliás, nós temos as ciclorotas ou pseudo-ciclofaixas, que simplesmente assim, não há divisão na pista, apenas é um indicativo de que por ali transitam ciclistas. Que é aquela bicicleta pintada de branco? Bicicleta no asfalto, como foi feito por ciclistas, inclusive, em quase todas as ruas da Bacia Itacorubi. Pelo poder público, eu não lembro. Quando teve no Rio Tavares, na SC405, quando tem a inauguração, apareceram várias bicicletas lá, que ainda hoje estão no asfalto. Lá seriam o mesmo tipo de sinalização para pseudo-ciclofaixa. Existem ainda passeios compartilhados. Pode ser na calçada, o exemplo mais claro é Ercílio Luz, ou pode ser na via, com um tipo de acalmia de tráfego. Não recordo nenhum local especificamente assim aqui na cidade. Celso, você acha que os motoristas respeitam os ciclistas? Olha, isso é uma questão bem polêmica, viu? Eu acredito assim, existe respeito dos dois lados e existe desrespeito também dos dois lados. A gente pode citar assim um exemplo. Quando um ciclista cruza um sinal fechado, e esses dias aconteceu comigo, eu quase atropelei o ciclista, eu estava com o sinal aberto para mim, e o rapaz furou o sinal de trânsito, eu quase o atropelei, certo? Existe também a questão contrária. Tem motorista que não tem paciência e não respeita aquela medida de 1,5 metro de distância entre o seu veículo e o ciclista. E as pessoas acham que a bicicleta é um entrave. Eu não acho isso. Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, entendeu? Eu quero aproveitar esse gancho ali do Celso a respeito desse 1,5 metro, para depois do intervalo a gente explicar como é que funciona a legislação e se ela pode ser aplicada, por exemplo, nas pseudo-ciclofaixas, quando estão carros e bicicletas ao mesmo tempo, às vezes em ruas não tão largas, não tão amplas. É num instante só, a gente volta já. Ciclovias em Florianópolis, esse é o assunto do Conexão TV Com de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado Fabiano Saga, membro da Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis, a Via Ciclo, e lá no Diário Catarinense, o subeditor de geral Celso Bevilacqua, que deixou para a gente aí a deixa para perguntar a respeito da legislação de distância, que respeito o motorista tem que ter do ciclista e vice-versa. Fabiano. O ciclista, o motorista, aliás, ao ultrapassar um ciclista, ele deve obrigatoriamente reduzir a uma velocidade compatível e se distanciar a distância regulamentada a 1,5 metro. Velocidade compatível, o que significa? Diminuir o ritmo. Não necessariamente ir no mesmo ritmo do ciclista. Não. Até porque teria que ultrapassar, mas não. É reduzir uma velocidade que você consiga fazer uma manobra com segurança. Então, em vias mais estreitas, velocidade é menor, em vias mais largas, pode ser um pouquinho ampliada. E aí tem que ter uma distância de 1,5 metro? Essa distância existe, é 1,5 metro, dificílima de ser aplicada em todas as ruas dessa cidade. Ainda mais na nossa, que tem ruas são estreitas, né? Beleza, perfeitamente. Certo. Agora, Celso, vamos falar especificamente a respeito daquela região onde houve o protesto ontem, tá? Que é a região da Madre Benvenuta, onde existe um shopping e na época da instalação do shopping houve um acordo para a construção de uma ciclovia entre a incorporadora, o IPUF. Como é que é essa história, Celso? Exatamente, Larissa, perdão. O que aconteceu foi o seguinte: quando o shopping foi instalado ali, existia a exigência da construção de uma ciclovia. O shopping já fez uma ciclofaixa que fica em frente ao shopping do outro lado da Benvenuta. O que ficou definido ainda é que teria que haver uma ligação dessa parte da ciclovia em direção à Madre Benvenuta, que complementaria a ciclovia que vem lá da UDESC, que termina lá na frente da UDESC, essa outra ciclovia, certo? Então, houve aí um impasse e foi feito um termo de ajustamento de conduta, certo? Pela Justiça.
E aí, em 2008, existia assim, é ciclovia ou é ciclofaixa? Foi na justiça e aí foi definido que seria, a princípio, pelo IPUF ciclovia, certo? Em 2010, o shopping e a incorporadora pediram que para a justiça, aqui para a vara ambiental de Florianópolis, que o IPUF se posicionasse de uma vez para a obra ser realizada. E até hoje isso não aconteceu. Inclusive existe uma divergência de trajeto. O shopping entende que deve fazer, passando a ponte ali na Benvenuta em direção ao shopping, entraria numa outra avenida, numa outra rua, perdão, mais por dentro e sairia próximo do shopping, ligando a ciclovia da Beira-Mar. Isso não tem assim ainda uma definição. E o próprio IPUF é quem tem que definir para que o shopping e a incorporadora possam complementar então essa obra e que os ciclistas consigam transitar em segurança. Fabiano, gostaria de complementar as informações? Na verdade, eu já vi pelo menos 4 projetos de construção de ciclovias ou ciclofaixas, estruturas lá na região. O primeiro deles é de 2002, feito por um arquiteto especialista em planejamento cicloviário, mas ele foi bastante refinado. A ideia, praticamente unânime entre os ciclistas e entre as pessoas que tratam de bicicleta no IPUF, é que quase todo o novo trajeto seria ciclovia no canteiro central, havendo 2 ou 3 retornos para os carros entrarem e saírem da região. Porque inclusive a incorporadora diz que para fazer uma ciclovia seria muito caro, porque teria que desapropriar, mas sendo no canteiro central parece bem apropriado, é lógico. Na verdade, você não precisa desapropriar nada lá para fazer isso. Você pode inclusive fazer uma ciclovia bidirecional, onde os ciclistas vão e voltam em 2 sentidos, com arborização num dos lados, utilizando-se apenas o canteiro central. O que o pessoal não quer, e aí eu não consigo entender direito os motivos, é que haja redução da caixa, vamos dizer assim, redução das faixas para os veículos. Essa faixa hoje... Eu consigo entender o motivo, não sei se eu concordo, mas eu consigo entender. É por causa da quantidade de carros que a gente tem hoje, né? Já é um problema. Na verdade, o tamanho da caixa não... O tamanho de cada faixa não quer dizer que vai caber menos carro ou mais carro. Apenas reduz ou aumenta a velocidade dos automóveis. Por uma via como a Madre Benvenuta, onde a velocidade máxima permitida é 60 km por hora, o tamanho da faixa é grande. Dá para ver redução de 40 centímetros ou até mesmo meio metro para cada faixa para a construção de ciclovia. E continua tendo 2 faixas para cada lado. Claro, porque, Fabiano, assim como existem muitos carros na cidade, existem muitas pessoas na cidade. E é preciso pensar também, né, Celso, a cidade que se quer, para quem que quer se planejar, se é para automóveis exclusivamente, se é para outros tipos de transporte, é uma das maiores discussões da cidade, né, Celso? É verdade. A sociedade deve se mobilizar sempre para que a gente consiga ter uma cidade de qualidade, né? Buscar a qualidade de vida que tanto se fala aí. E o trânsito passa por isso. A gente tem que aprender a conviver. Bicicleta, automóvel, pedestre, tem que saber conviver em paz com isso, pelo amor de Deus, né? Nós temos que aprender a gente não pode fazer disso uma guerra. Nós temos que aprender a gerenciar uma cidade para todos, para quem quiser se utilizar de uma alternativa, de um meio de transporte, que ele tenha essa oportunidade, que ele consiga realmente, seja ele de qualquer idade, desde crianças de 8 anos, que vão para a escola de bicicleta, até pessoas de maior idade ou pessoas com mobilidade reduzida, que eles consigam usufruir de todos os aspectos da cidade. Então, não digo nem o trânsito, digo a mobilidade urbana tem que ser pensado em tudo isso daí. Na Madre Benvenuta, nos estudos do IPUF de 2002 ou 2004, é onde tem a maior quantidade de ciclistas percentualmente na região. Então está carente de uma ciclovia, de uma ciclofaixa. Está carente de uma estrutura cicloviária decente. E para a característica da via, 60 km por hora, até mesmo o plano diretor prevê, seria ciclovia o tipo de via mais indicada. E na Madre Benvenuta, outras ruas
não contemplam os polos geradores de tráfego. Não adianta você colocar uma ciclovia num lugar onde ninguém vai usar. Os polos geradores de tráfego estão ao longo da Madre Benvenuta. É para lá que o ciclista sai das residências ao lado e para lá que ele vai, para o comércio em volta. E quanto ao dinheiro existe nesse TAC, está previsto R$2 milhões, agora com juros e correção, não sei como está, para a construção de uma pista ciclável lá. Atualmente, esse processo encontra-se no Ministério Público Federal, que vai dar um encaminhamento posterior. Ok, vou chamar mais um rápido intervalo e a gente volta para encerrar o programa no... Estamos de volta para o último bloco do Conexão TV Com, hoje sobre ciclovias em Florianópolis. Eu tenho aqui comigo Fabiano Faga, membro da Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis, a Via Ciclo, e no Diário Catarinense, o subeditor de geral Celso Benvilacqua. Para encerrar esse nosso papo, Fabiano, que análise tu faz do tratamento dado ao ciclista hoje em Florianópolis e qual seria o grande projeto da cidade para os ciclistas? O tratamento por parte dos motoristas, em especial por causa de campanhas promovidas por órgãos conjuntos e também pela própria pressão dos ciclistas, seja pela Via Ciclo, seja via Bicicletada Floripa, que tem feito nos últimos 4 anos um trabalho educativo e chamativo, o ciclista tem sido bem melhor tratado pela ampla maioria dos motoristas. E o poder público? Então, em relação ao poder público, nós temos alguns problemas. Além do que, várias vias que foram prometidas não saíram ainda do papel, especificamente Coqueiros, Circununiversitária, Osni Ortiga e vários trechos da João Gilberto Soares, além do Rio Tavares. Estamos um pouquinho carentes, assim, de realmente observar as obras que foram feitas e observar, assim, elas sejam feitas com afinco. Não adianta também só inaugurar uma ciclofaixa minúscula com postes no caminho, como também nós temos aqui na cidade. O grande projeto seria integrar a ilha com ciclovias e ciclofaixas, com projetos voltados para os ciclistas? Nós temos aqui, pelo Poder Público Municipal, um projeto bastante legal, que é o projeto Rotas Inteligentes. É do IPUF, prevê a interligação de várias ciclovias da ilha. Estou até aqui com uma parte do projeto para microrregião do centro, que queria possibilitar um grande aumento do número de pessoas que conseguem utilizar a bicicleta com segurança no dia a dia. Então, esse projeto existe, prevê ciclovia ou algum tipo de estrutura nos principais eixos de deslocamento da ilha e do continente. E esse é o projeto? Sim, depois a maior parte são minúcias dele, além do projeto de bicicletas coletivas. O Floribike, que a licitação vai seguir agora o curso da segunda parte, que também prevê um enorme incentivo a quem se utiliza da bicicleta ou almeja se utilizar. Bom, só para encerrar aqui, Fabiano, quais são os pontos onde se podem ver as bicicletas fantasmas que indicam, olha, aqui morreu um ciclista em Florianópolis? Nós temos 6 bicicletas fantasmas na região. A primeira foi em Jurerê, pouco depois da ponte, onde faleceu o Rodrigo Machado Lucianetti. A segunda bicicleta fantasma foi em Canasvieiras, pouco antes do trecho onde foi duplicado. Ela, infelizmente, não se encontra mais lá, mas esse foi a segunda bicicleta fantasma. Uma semana depois, nós colocamos a bicicleta fantasma em Biguaçu, no bairro Fundos, na entrada do bairro Fundos, próximo da marginal da BR. A quarta bicicleta fantasma foi esse ano, C401, está visível ali, próximo ponto de ônibus entre os bairro Itacorbi e João Paulo. A quinta bicicleta fantasma, Canasvieiras, próximo da rótula para quem vai para Cachoeira do Bom Jesus. E agora a sexta bicicleta fantasma na Madre Benvenuta. Infelizmente. E nós temos ainda um outro problema. Morreram só esses 2 meses 6 ciclistas na Grande Florianópolis. Puxa, é muito alto. Muita coisa. Celso, para encerrar, 30 segundinhos para ti. A legislação do trânsito deveria ter punições mais severas para quem comete infrações que levam à morte de ciclistas, por exemplo? Eu acredito que sim. A legislação deve ser mudada porque nós seres humanos, só entendemos 2 coisas. Quando dói no bolso, a gente ser punido por isso, pagar, ou então a educação. Não tem outro jeito. Ou é punição mais rigorosa também e não deixar livre apenas a vida ser trocada por uma cesta básica, por exemplo,
num acordo com a pessoa que atropelou, matou e na verdade, destruiu uma família. E aí sair livre com uma cesta básica valeu a vida daquela pessoa. Isso não pode mais existir. Acho que as coisas têm que ser um pouco mais duras, mais enérgicas, para que as pessoas possam respeitar a legislação. Tá certo, Celso. Muito obrigado pela sua presença. Fabiano Faga também. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E a sua companhia aqui durante o nosso programa. A gente volta amanhã às 6h30. Até lá. Conexão TV Com. Oferecimento. Federação das CDLs Catarinenses. 40 anos. A força do associativismo lojista.